Bom dia. Vamos bater um papo hoje sobre habeas data. A habeas data é uma novidade, não tinha nas constituições. E ele é um remédio constitucional, é uma ação constitucional para proteger o direito da informação. Essa proteção é necessária porque nós vivemos aí na época do golpe militar um esquema de informações sigilosas, secretas, com base nas quais as pessoas eram julgadas, com base nas quais as pessoas tinham seus mandatos cassados, com base nas quais as pessoas perdiam os empregos sem ao menos terem oportunidade de se defender, eram em processos secretos. E aí, passada essa ditadura militar, o Constituinte de 88, então, ele quer evitar que isso aconteça, não é? Tem aquele famoso livro Brasil Nunca Mais, do cardeal Paulo Evaristo Arnes, que pede para se passar a limpo, para se iniciar uma nova fase da nossa democracia, do nosso país. Bem, e aí surge a consagração, em primeiro lugar, do chamado princípio do arquivo aberto, em que o Estado não pode ter segredos para com os cidadãos. Os cidadãos têm direito de receber toda e qualquer informação. Até agora, recentemente, mais ou menos recentemente, veio a lei da transparência relativamente aos ganhos das pessoas. Não pode haver segredo. Muitos começaram a reclamar, até lá no tribunal, de que não tinha cabimento ficar divulgando o salário das pessoas. Mas, ora, por que não tinha cabimento? Nós não recebemos dos contribuintes, o nosso salário não vem daquilo que as pessoas pagam impostos, pagam as taxas, não é? Pagam os tributos de maneira geral. Então, são essas pessoas que nos pagam, e por que essas pessoas não teriam direito de saber o quanto nós recebemos? Eu penso que é mais ou menos o patrão ser impedido de receber quanto, de saber quanto o empregado ganha, né? Porque todos nós somos empregados, não é? O servidor público é um empregado. Empregado de quem? Empregado do povo, empregado do público. É sustentado com o dinheiro que o povo paga, não é? Como eu falei. Bom, isso e outras situações, né? Principalmente aquelas informações que faziam parte lá da polícia política. Bem, a consagração, a Constituição, então, como eu disse, ela vem consagrar, em primeiro lugar, o chamado arquivo aberto. Isso está lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Eu lembro um caso em que uma pessoa queria saber quantos funcionários tinham na Assembleia Legislativa e se cabiam,
cumpriam o horário e o tribunal, no primeiro momento, indeferiu um pedido de informações, não é, dessa natureza. Mais tarde, tinha que rever, porque não pode ter segredo. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações do seu direito, do seu interesse, particular ou de interesse coletivo ou geral. O arquivo aberto, ele não nos dá o direito à informação só daquilo que seja do nosso interesse, mas também daquilo que seja do interesse geral. Agora, nós ouvimos lá alguma coisa de tentativa de privatização do SUS, sei lá. Nós temos o direito de receber informações completas a respeito do porquê que pode ser privatizado o SUS e qual é a razão da privatização do SUS. Má administração? É falta de dinheiro? Quais são as situações possíveis que possam, de uma maneira ou de outra, justificar a privatização do SUS? E, além disso, nós temos, com base aí dessas informações, temos a ação popular, se for o caso, não é? Para tentarmos impedir, né? Se for o caso de impedir aí a privatização. Claro, há uma ressalva na parte final do artigo 533 que vai falar: ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Verdade, existem algumas informações que ainda precisam ser sigilosas, porque elas podem causar um dano considerável à segurança da sociedade e do Estado. Mas só essas informações excepcionais que podem ainda ser mantidas em sigilo. Teve um caso na Universidade de Campinas, e, ao que consta, a Universidade de Campinas está desenvolvendo um enriquecimento do urânio através de um método muito melhor do que os métodos convencionais de enriquecimento do urânio. E todos nós sabemos que uma das consequências, uma das utilidades, entre aspas, do enriquecimento do urânio é se fazer a bomba atômica. Então, um departamento lá dos Estados Unidos queria fiscalizar esse processo de enriquecimento do urânio desenvolvido lá na Universidade de Campinas para querer controlar isso, não é? E, claro, essa é uma questão de segurança pública. Evidentemente, não pode alguém querer ter acesso a esse método de enriquecimento do urânio. Isso são questões, repito, excepcionais. Agora, de resto, nós temos direito de saber tudo o que acontece no Estado. Tudo. E não importa se é só no nosso interesse pessoal ou se é no interesse coletivo. Bom, portanto, baseado nesse arquivo aberto, nesse princípio maior, que se criou o habeas data, que é o tema nosso de hoje. A Constituição vai falar no habeas data, lá no artigo
5º, inciso 72. E ali na Constituição, o Constituinte tratou apenas de 2 itens do habeas data. E na lei ordinária que vai regulamentar o tema, que já iremos falar em seguida, são criados mais um item. Mas na Constituição vai dizer: para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, aí já temos uma diferença entre o arquivo aberto e o habeas data. Lá no arquivo aberto eu posso pedir informações de interesse coletivo. Aqui no habeas data, especificamente, não. É só do conhecimento da pessoa. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, então, é uma ação personalíssima. No habeas corpus, eu poderia pleitear direito de outrem, não tinha problema algum. Agora, no habeas data, não. Só eu posso pedir estas informações. Só eu posso impetrar o habeas data pedindo informações. Então, é uma ação personalíssima. Não pode outra pessoa entrar com o habeas data para solicitar informações a meu respeito? Não. Só existem apenas algumas exceções quando a pessoa já é falecida e a informação diz respeito à honra, por exemplo, da pessoa, e aí a viúva ou seus sucessores aí estarão legitimados para entrar com o habeas data. Mas, em princípio, legitimado para o habeas data é só a pessoa. Bem, então, continuamos. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes aonde? Constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Bem, então, o legitimado para o habeas data sou eu, então, pessoalmente. Agora, quem é a parte passiva? A parte passiva, aquela que tem que prestar as informações, são, em primeiro lugar, as entidades governamentais, aquelas que têm lá as informações a nosso respeito, que colhem os dados lá a nosso respeito. Mas também entidades privadas, mas entidades privadas de caráter público. Nós iremos olhar na sequência exemplos, não é? Não, agora já podemos falar de entidade privada e de caráter público. Por exemplo, o Serasa, aquelas entidades que, apesar de serem de direito privado, elas utilizam as informações para divulgar entre as outras pessoas, como o exemplo do Serasa, para divulgar entre o comércio, não é? Se você está com o seu nome ali anotado como um devedor. Então, entidade de caráter público são as entidades particulares, ou seja, de direito privado, que utilizam aquelas informações para a divulgação dessas informações para terceiros. Exemplo, então, o Serasa. Bom, a primeira hipótese portanto, para eu ter conhecimento do que consta a meu respeito, porque eu ainda não sei o que está lá, não é? Bem, depois de eu conhecer, o habeas data é um instrumento para que eu retifique aqueles dados, para dizer, olha, tem esses dados aí a meu respeito, mas esses dados não são exatos. Esses dados estão equivocados. Por exemplo, até do Serasa, né? Consta aí que eu devo tal coisa
em tal lugar. Então eu quero retificar para que conste que isso aí não existe, para apagar isso, para que essa informação deixe de existir. Eu não devo isso. Isso foi em razão de um equívoco. Então, eu tenho o direito de conhecer e também o direito de retificar aquilo que ali está escrito. Na Lei 9.507, de 12 de novembro de 97, que veio regular esse direito de acesso à informação e disciplinar o rito processual do habeas data, não é? Como é que funciona o habeas data? Se é da forma do mandado de segurança, se é na forma do habeas corpus, ou seja, como é que se processa um pedido de habeas data. Então, essa lei, ela trouxe mais uma forma de utilização do habeas data. Ela vai trazer essa terceira espécie, que é uma complementação daquelas informações, ou seja, uma anotação naqueles assentamentos do interessado de contestação ou explicação. Notem, aí o dado ele é verdadeiro. Na retificação, o dado ali constante não é verdadeiro. Está errado. Está errado. Porém, nessa terceira hipótese da complementação, o dado que está ali, a informação que está ali, ela é correta. Todavia, ela está sendo discutida. Ela está sendo discutida judicialmente, está sendo discutida administrativamente, ou até amigavelmente está havendo ali uma discussão. Então, a terceira hipótese de aplicação do habeas data é você colocar, conhecer a informação e não retificar, porque o dado constante ali, ele é correto. Mas você pode anotar a margem daquela informação que aquela dívida, por exemplo, está sendo objeto de uma discussão judicial, ou está sendo objeto de tratativas, não é? Quer de caráter contencioso, quer de caráter amigável. Então, na verdade, nós temos três utilizações do habeas data. Tem o habeas data para o conhecimento da informação, o habeas data para retificar a informação e o habeas data para anotar ou complementar. Aquela informação é correta, porém está sendo discutida, ela está sendo contestada, por exemplo, judicialmente, não é? Bom, então, aí não vai se retirar aquela informação, mas só irá complementar aquela informação com este tipo de anotação. São três, portanto, essas hipóteses. A Constituição prevê duas, mas a lei ordinária amplia e prevê esta terceira hipótese. Bem, o parágrafo único do artigo 1º da referida lei, dessa lei 9.507, vai dizer: considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros, ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária dessas informações. Ou seja, se a informação for utilizada somente para aquela pessoa, somente para aquele depositário dos dados, o uso é meramente privativo,
não é divulgado para terceiros, aí não será considerado aquela entidade de caráter público. A diferença é isso. Eu divulgo para terceiros, cabe habeas data. Não, eu não divulgo. Isso é uma informação pessoal. Isso é uma informação de direito de uso privativo, não é? Eu preciso de informações para saber como é que funciona o mercado, num sentido ou de outro, informações relativamente a determinados produtos, mas isso é apenas para o meu uso privativo, não é? Agora, se aquela informação for utilizada para ser divulgada a terceiros, aí sim nós temos o cabimento do habeas data. É muito importante no habeas data, porque normalmente não acontece em outras situações, que para você entrar em juízo, há necessidade de um prévio requerimento administrativo. Normalmente nós podemos entrar em juízo sem discutir alguma coisa administrativamente, não é? É o princípio do pleno acesso aos tribunais. Todavia, em relação ao habeas data, é imprescindível que primeiro você tente solucionar administrativamente aquela questão. Tanto que na petição inicial que você vai propor, onde você vai propor o habeas data, consta lá no artigo 8º que a petição inicial deve ser instruída com o quê? Com a prova da recusa do acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias dessa decisão. Muito bem, você requer o acesso à informação, requer o conhecimento da informação perante o órgão administrativamente, bem, e se ele recusar, aí você pode entrar com o habeas data. Se ele fornecer, daí, claro, não haverá necessidade de impetrar o habeas data. Bem, mas então você vai pedir o acesso, vai pleitear o acesso à informação e esse órgão pode indeferir. E aí você entra com o habeas data. Bem, esse indeferimento, ele pode ser expresso ou pode ser tácito. Quando que é tácito? Quando o seu requerimento fica aí com mais de 10 dias sem decisão. Então, passado esse prazo de 10 dias sem decisão, eu posso também entrar com o habeas data. Então, a recusa pode ser expressa, consta lá indefiro, não é? Ou tácita, que uma vez esgotado os 10 dias do meu pedido, sem que haja uma decisão. Isso também é considerado um indeferimento administrativo, não é? Ou, se não é o caso de acesso à informação, for o caso de recusa à informação, também deve constar lá na petição inicial a prova da recusa da retificação ou aí o decurso de mais de 15 dias sem decisão. Então, notem essa diferença. Para o acesso à informação, a recusa tácita seria de 10 dias sem decisão. Já para a retificação, há um prazo maior para o órgão apreciar a matéria, não é? Então, eu tenho que provar o indeferimento, não é? A recusa do órgão de fazer a retificação,
retificação, ou o decurso de mais de 15 dias sem uma decisão. E, da mesma forma, no inciso 3º vai falar da recusa em fazer-se a anotação. A anotação é aquela complementação, não é? Que nós falamos. Então, se for o caso de anotação, se o objeto do habeas data for anotação, então seria da recusa em fazer anotação, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, não é? Que é explicação ou contestação daquele dado, ou do decurso no prazo de 15 dias também sem decisão. Então, é preciso esgotar a via administrativa para que se possa pleitear em juízo o habeas data, não é? Primeiro, eu esgoto a via administrativa, quer em relação ao acesso, quer em relação à retificação, quer em relação à anotação ou complementação. Esgotado o prazo para que haja uma decisão a respeito, pode, daí, na sequência, a parte requerer aí o habeas data. Muito bem. Então, nós já estudamos o habeas data, já estudamos o habeas corpus, já estudamos a ação popular, tudo isso a participação do povo, não é? A participação das pessoas, são as ações constitucionais. Lembrando ainda que não é da nossa ementa, mas é sempre bom relembrar que outro tipo de participação do povo também no processo legislativo de iniciativa popular, o povo fazendo leis. Nós temos aí a lei por exemplo, a lei da ficha limpa, aí, que são movimentações, não é? Do povo para fazer a lei. Teve aquele outro caso, parece-me da Glória Pires, eu não me lembro. Mas é uma famosa aí, artista nossa, e que a filha foi assassinada. A filha, uma atriz lá, assassinada por um outro ator, e aí iniciou-se um projeto de lei, encabeçado aí pela mãe da vítima, criando os crimes mais severos, não é? Tornando as prisões, as penas mais severas em relação aos chamados crimes hediondos. Bem, também tudo isso veio de uma iniciativa popular, o povo se manifestando para criar uma lei. Bem, mas daí o processo legislativo, o povo apresentando um projeto de lei para ser transformado em lei, não é? Aí, na ação popular, nós já temos a lei, mas são outras questões, não é? Que não se relacionam a projeto de lei. O exercício da democracia está já baseada na lei, enquanto que a iniciativa popular é uma manifestação popular
para a apresentação de um projeto de lei, não é? Bem, só estou falando isso por causa dessas diferenças que existem entre os diversos tipos de ação, né? Então, uma ação é para já eu exercer o direito, não é? E na outra é para eu apresentar um projeto de lei aí para que aquilo venha a se transformar em uma lei. Bom, em relação ao habeas data, eu queria falar sobre isso. Agora, o nosso próximo tema é uma ação muito importante chamada ação civil pública. A ação civil pública está lá entre as ações ou aqueles processos considerados coletivos. Não é uma tutela coletiva, defesa dos direitos, deixa eu arrumar aqui, defesa dos direitos difusos ou dos direitos coletivos. Eu fui arrumar aqui, não consegui arrumar. Tá bom. Deixa eu arrumar mais uma vez aqui. É para eu mandar para vocês depois, então. Só estou arrumando ali um resumo que eu estou falando. Bem, que eu estou fazendo lá. Isso também é uma novidade, os processos coletivos, não é? Para defender direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E é muito importante porque, através de uma ação, você soluciona milhares de questões, não é? Dezenas de milhares de questões são solucionadas através de uma ação coletiva. Porque ali não vai se discutir especificamente o direito de A, B ou C, mas irá se discutir o direito de toda uma classe de pessoas, de toda uma multidão até, não é? Então, esta ação, ela foi até criada antes da Constituição. Esta ação, ela foi criada através da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Então, foi criada antes da Constituição, mas consagrada também, né, na Constituição de 88, lá no artigo, vamos ler juntos aqui, o artigo 129 da Constituição. Artigo 129. Vai falar das funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente ação penal pública, não é? Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Bem, o legitimado especial, digamos assim, da ação civil pública é o Ministério Público, mas nós vamos verificar que existem muitos outros legitimados para a ação civil pública. Bem, como eu estava dizendo, uma ação civil pública pode solucionar milhares e milhares e milhares de ações. Por exemplo, foi certa feita constatado
que havia uma defasagem na correção do FGTS das pessoas. Todos os que trabalham, né, em relação a eles, têm direito ao FGTS, que é depositado na Caixa Econômica, e ela é responsável lá, né, pela atualização, pela correção monetária, etc. Mas foi verificado que essa atualização estava ocorrendo de maneira equivocada, ou seja, a menor. Bem, agora pensem os senhores. Cada pessoa teria que entrar com uma ação para pedir a correção monetária lá daquele seu FGTS. Iriam para o judiciário, vamos dizer, em torno de 80, na época, 90 milhões de ações para corrigir uma a uma. O judiciário ficaria completamente abarrotado, inviável de dar conta de tudo isso, não é? Bem, e aí foi proposta uma ação em favor de todos aqueles que tiveram o seu FGTS corrigido de uma maneira equivocada, não é? E daí uma ação foi suficiente para resolver todos os problemas. Não, essa ação não impedia que cada um por si pudesse entrar com uma ação, não é? Individual, tudo bem. E muitos entraram individualmente. Mas teve uma ação coletiva que resolveu o problema de todas as pessoas. Então, essa é a utilidade de uma ação coletiva. Da ação, nesse caso que nós estamos olhando, a ação de responsabilidade ou ação civil pública, não é? Então, ela é extremamente importante, porque ela soluciona, através de uma só ação, ela pode solucionar interesses de milhares, de décimos de milhares, de centenas de milhares, de milhões de pessoas são resolvidas através desta ação. Então, ela visa a tutela coletiva. A tutela coletiva pode ser de direitos coletivos, são pessoas determináveis. Direitos de quem? Direitos dos advogados. Então, são pessoas determináveis, não é? Direito dos funcionários públicos, pessoas determináveis. Direito dos estudantes, estudantes de uma maneira geral, quando se trata de estabelecer mensalidades ou formas de cobrança de mensalidades. Então, pode ser de uma determinada classe. Ou, como eu disse, do FGTS, dos trabalhadores que têm conta do FGTS. Pronto, são direitos coletivos, são direitos determináveis. Porém, não é só para esse tipo de direito que serve a ação civil pública. É também para a questão dos direitos difusos. Aí eu não sei efetivamente determinar as pessoas, não é? Então, vamos imaginar uma ação coletiva que seria para aplicar vacinas em todas as pessoas lá
que estão em grupo de risco dessa questão aí da epidemia, ou vamos lá citar um caso de Paranaguá, que um riacho lá foi contaminado lá pelo cólera, uma coisa assim, e daí aquelas pessoas que tomaram daquela água, daquele reservatório, foram infectadas ou não. Bem, mas eu não sei quem foi infectado, não é? Então, eles são os direitos difusos, que são os direitos indetermináveis relativamente às pessoas. Eu não sei quem são essas pessoas, não é? Elas têm que aparecer dizendo eu fui infectado, porque eu não sei de antemão todas as pessoas que teriam sido infectadas ali naquele reservatório, digamos, de Paranaguá. Um exemplo apenas, não é? Bem, e aí são os chamados direitos difusos. Então, essas ações coletivas, elas servem para proteger tanto os direitos coletivos, como os direitos difusos. E os direitos chamados individuais homogêneos. Direitos individuais homogêneos são aqueles que têm a mesma origem. Digamos, direito aí a uma assistência relativamente a determinadas doenças, lá vamos dizer, a AIDS ou essa epidemia que estamos aí vivenciando, não é? Ou pessoas que sofrem de câncer. Bom, então são direitos individuais, Em princípio, não seriam atendidos através de uma ação coletiva, porque são direitos individuais. Porém, quando esses direitos individuais eles têm a mesma origem, eles são chamados de direitos individuais homogêneos, quando tem aí a mesma natureza, não é? Bem, então, as ações coletivas tratam de, na verdade, direitos transindividuais. Vieram para tentar dar uma solução para uma coletividade, para não abarrotarmos o poder judiciário, não é? O nosso sistema. Então, foi providencial, foi muito importante o surgimento entre nós desta lei que trata da ação civil pública. Muito bem. Essa lei, ela pode prever a tutela coletiva preventiva ou a tutela preventiva reparatória. Desculpe, a tutela preventiva ou a tutela reparatória. E ela pode ter por objeto a condenação, quer por indenização de danos morais, quer por indenização de danos patrimoniais. Então, essa lei 7.347, de 24 de julho de 88, ela vai disciplinar a ação civil pública de responsabilidade por danos causados. Aqui fica meio incompleto. Depois nós vamos ver todos os danos que podem ser reparados pela ação civil pública. Danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências.
Vejam vocês a amplitude do alcance desta ação civil pública, não é? Bem, a ação civil pública, o artigo 1º, ela vai dizer: regem-se pelas disposições desta lei sem prejuízo da ação popular. O que significa dizer? Existem certos bens que são protegidos tanto pela ação popular como pela ação civil pública. Por exemplo, meio ambiente. O meio ambiente eu posso defendê-lo individualmente através de uma ação popular, como nós já vimos, não é? Ou pode ser protegido por uma ação civil pública. Normalmente, uma ação impede outra ação quando se trata do mesmo fato. No entanto, na ação civil pública, ela, quando vai proteger os mesmos bens que possam ser protegidos em ação popular, e já existir uma ação popular, não tem problema existirem duas ações para proteger o mesmo interesse. Normalmente isso não é possível. Mas, em se tratando de ação popular, ela pode proteger os mesmos bens que estão procurando proteger através de uma ação popular. Por isso que o artigo 1º vai dizer: regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. E agora vocês vão ver o tamanho do rol dos interesses, dos bens que eu posso proteger através da ação civil pública. Primeiro, ao meio ambiente. E aí, repito, pode haver a proteção, quer em relação pela via da ação popular, quer pela via da ação civil pública. O segundo bem a ser protegido é ao consumidor. Aí não, né? Aí é que na ação popular não pode ser utilizada para a defesa do consumidor. Tem os bens que podem ser protegidos enumerados lá na ação popular, não é? Principalmente o patrimônio público. Mas não fala em meio ambiente, tal qual fala também aqui a ação civil pública, mas lá não fala em consumidor. Agora, aqui sim fala em consumidor. O item terceiro vai dizer: há bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Aí também tem muita coisa que pode igualmente ser protegido por ação popular, e daí pode ser protegido, portanto, tanto por ação popular como por ação civil pública. Há qualquer outro interesse difuso ou coletivo, isso que nós dissemos, abrange interesses da coletividade, quer em relação a pessoas determináveis, quer em relação a pessoas indetermináveis. Por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público, de maneira geral, e também ao patrimônio social. Bem, então, hoje nós ficaremos
apenas com essa primeira parte de introdução à lei de responsabilidade, a lei de responsabilidade civil, não é? Essa ação civil pública e, na sequência, o restante do nosso programa, até a nossa avaliação, não é? Ficará em cima de temas relacionados com esta ação. Ação civil pública, o inquérito civil público, todas as consequências e a maneira de proteção desses bens aqui relacionados. Então, até a nossa próxima aula.